Fala, torcida do Cruzeiro, ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cabuloso. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Cruzeiro, com novidades, análise de jogos e tudo mais. Aqui você não perde nada. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cruzeiro, que chega aí no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Rodada de Campeonato Brasileiro com os times e os torcedores agora, né, voltando para a realidade do nosso campeonato nacional. Cara, mais uma semana que a gente vai ter alguns times pensando muito no que vai acontecer no meio da semana, porque teremos Copa do Brasil. Algumas equipes podem poupar, porque a gente está vendo na tabela aqui, alguns estão, né, numa posição que podem correr esse risco, porque há tempo de se recuperar, porém outras equipes não, né? A gente está olhando a tabela aqui, do 13º ao 19º são 3 pontos, ou 14º, perdão, ao 19º são 3 pontos e são 6 equipes com uma diferença muito curta que uma rodada pode mudar muito. Então eu acho que essa rodada, a depender do que acontecer nela, impactar diretamente no que pode ser na Copa do Brasil. Enfim, a ver também o que vai ser essa semana e a próxima, porque também na outra semana teremos os outros jogos da Copa do Brasil e pode ser que muita coisa aconteça em 7, 10 dias. Passada rápida aqui na nossa tabela de classificação, só para você dar aquela situada no seu time novamente. Palmeiras líder, Flamengo com um jogo a menos a 3 pontos do Palmeiras, Atlético Paranaense e Fluminense fechando o G4. O Cruzeiro ainda nesta posição de pré-Libertadores na 5ª colocação. Podemos colocar aqui os jogos da rodada, da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos, né, tradicionalmente, jogos no sábado, no domingo e também aquela rodada na segunda-feira, aquele jogo, aquela partida na segunda-feira. Sábado, Fluminense jogando contra o Remo, abrindo a 24ª rodada às 4 horas da tarde, jogo no Maracanã. No Beira-Rio, o Inter recebe o Galo um pouquinho mais tarde, às 6h30. E aí, meus amigos, novamente... Não tá errado não, né? Não tá errado não, né? Pra vocês aí que acharam que tava pouco, tem mais Cruzeiro e Flamengo, jogo no Mineirão no sábado às 8h30 da noite. Vamos começar falando desse jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Vocês acham que a gente pode ver alguma coisa de diferente do que nós tivemos nos duelos da Libertadores? Muda um pouquinho a característica de jogo? O que vocês esperam desse jogo no Mineirão, jogo no sábado entre Cruzeiro e Flamengo? Quando a gente fala de Libertadores, é natural que a gente sempre destaque aqui um pouco da cautela, né? Principalmente nas primeiras partidas. Acho que, por ser um campeonato brasileiro, talvez os times joguem com um pouco mais de liberdade. Eu não falo liberdade no sentido ruim, como se fosse qualquer tipo de indisciplina, né? Ou descompromisso tático. Não. Eu consigo ver os times talvez até um pouco mais propositivos, com menos medo do que num duelo de Libertadores, né? No caso, em 2 duelos de Libertadores. A gente está vendo aí a provável escalação do Flamengo e o Leonardo Jardim, logo após ali, né, a classificação, na entrevista coletiva, ele já fala que deve continuar com esse rodízio, né? Não com essas palavras, mas com as oportunidades para o elenco inteiro. O Jardim tem esse luxo de ter um elenco muito capacitado, né? Pode mexer as peças e a qualidade do jogo, do esquema tático, técnica também, né? Se mantém em altíssimo nível. E aí a gente pode ver um Flamengo um pouquinho diferente, né? Tanto que nessa provável escalação aqui, nós já não estamos colocando o Arrascaeta, né, como titular. O Arrascaeta vem de uma sequência de jogos, né? Então nesse momento a gente imagina que lá na frente, por exemplo, o Carrascal deve ser titular ao lado do Plata, com o Luiz Araújo e Samuel Lino, o Varela voltando aqui na lateral direita, e lá na frente, Pedro e Bruno Henrique. O Pedro, gente, o Paquetá foi reserva, né? Começou na reserva no jogo da Libertadores. Deve voltar agora como titular no Mineirão. Muda muito pouco, né? Principalmente quando a gente fala em capacidade desse time, muda muito pouco, né? Assim, é um elenco recheado, né? A gente sempre fala isso, não é novidade pra ninguém. Talvez um dos melhores elencos do continente. Muitas opções, tem o Leonardo Jardim. Tem, talvez, uma pressão um pouquinho menor, comparado ao jogo da semana, com toda certeza, porque, repito, é um jogo de campeonato brasileiro. Mas tem muita opção boa, né? Não vai entrar o Bruno Henrique, não vai jogar o Pedro, vai jogar o Bruno Henrique. Pô, mesmo se encaminhando para um final de carreira, é um cara que vem entregando, continua entregando um bom futebol, continua entregando bons números. E aí, o Rascaeta tá fora, mas aí você tem o Carrascal, que também é um cara que vem sendo importante. Enfim, o Flamengo tem muita opção, muita opção. Vai ser um duelo duro contra o Cruzeiro? Com toda certeza, porque jogar contra o Cruzeiro é muito difícil.
Mas é um time a ser batido, sem sombra de dúvida. Mas, Ramon, o Flamengo não tem a Copa do Brasil na semana que vem, né? Isso é muito diferente nesse duelo, né? Assim, e pela pontuação. O Flamengo, caso vença o jogo amanhã, coloca uma pressão absurda em cima do Palmeiras que joga no domingo. E justamente, vai entrar nesse ponto. O Flamengo não tem um jogo no meio de semana. Pode, né, colocar, não seria arriscar, né? Usar os jogadores que jogaram na quarta-feira, mantendo o mesmo padrão, mantendo a confiança, mantendo o time titular para jogar no final de semana contra um time que aí, falando um pouco do outro lado, deve ter um time mesclado porque tem um clássico numa terça-feira. Não é um simples jogo de Copa do Brasil. É um clássico. É clássico. Um jogo eliminatório em si já te dá uma certa, você já começa a pensar, né? Como o Flamengo não tem um jogo eliminatório, tá vindo de uma sequência muito boa, né? Aliando o resultado a desempenho, não tem, na minha opinião, por que tirar algum jogador caso não tenha alguma coisa física por parte da fisiologia, fisioterapia, preparação para esse jogo. Eu manteria o mesmo time com a mesma característica de jogo que teve o jogo de quarta-feira, porque, repito, se o Flamengo vence o jogo, empata em número de pontos com o Palmeiras momentaneamente, de sábado para domingo, com um jogo a menos, e joga uma pressão gigantesca para domingo. Um Palmeiras que não vem desempenhando muito bem. Então, assim, eu, Ramon, se fosse o técnico, conversaria, né? Uma reunião com todo mundo pode jogar? Repito o time. A não ser que tenha alguma coisa ou outra, aí você consegue poupar. Por exemplo, Varela e Emerson Royal, né? O Léo Pereira já não vai. Entregam muito os dois. Entregam muito, exatamente. O elenco do Flamengo é fardo. Paquetá pode jogar de 10, pode ser um meio aberto pela direita, pode fazer um segundo volante. No decorrer do jogo, não vai. pode, né, assumir funções diferentes. Você pode precisar também do Arrascaeta, que já sofreu algumas lesões durante a temporada. Você não precisa, nesse momento, exigir dele. Por exemplo, Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique começou o jogo da ida, certo? Sim. No primeiro jogo. Às vezes ele quer adotar uma estratégia da mesma, de ter um jogador mais veloz para atacar a profundidade, entendendo o que o Cruzeiro pode fazer no Mineirão. Mas como o Bruno Henrique, o Pedro para entrar no segundo tempo, o jogo não se desenhou, ou quer uma estratégia de ter um pivô que vai atrair, como ele fez no jogo de quarta-feira, atrai o zagueiro para a infiltração dos pontas. Começa com o Pedro. Então, assim, ele tem a possibilidade de ter estratégias a depender do que ele está pensando para o jogo. Então, acho que depende muito da condição física, da recuperação dos jogadores e entender o cenário para o Léo Jardim colocar em campo. Mas tem que ir com a força máxima porque ele precisa vencer o jogo. O jogo contra o Cruzeiro amanhã aqui tende a ser bem complicado. Jogar lá no Mineirão é complicado, independentemente se usar o time alternativo, o Cruzeiro ou não, enfim. Você está tirando aqui... Tá dando gancho. Tá dando gancho aqui. Vem comigo, o Arthur Jorge, ele deve utilizar. Ele deve utilizar E tá certo, um time misto, né? Um time mesclado. É importante o Cruzeiro manter o bom momento no Campeonato Brasileiro. O Arthur Jorge já colocou novamente o Cruzeiro na 5ª colocação, né? Que já dá uma vaga na Libertadores, que seja a pré-Libertadores, mas já está dando essa vaga aí em Libertadores. E aí o Arthur Jorge, apuração do nosso GE. Globo, da galera em BH, o Jorge já desenhando um time alternativo contra o Flamengo. A gente tem a provável escalação aqui com algumas mudanças, né? Com o Fagner voltando para a lateral direita, né? O que não seria novidade, né? Tem uma coisa importante, o Jonathan Jesus ele está suspenso, então automaticamente o João Marcelo já volta aqui, provavelmente com essa dupla com o Fabrício Bruno. O Vijalba também, no lugar do Rojas, pode fazer essa lateral esquerda, né? Então fazendo um pouco mais esse balanço aqui. O Matheus Henrique, voltando no lugar do Romero nesse momento, pensando no Romero para um jogador, né, que tem sido importantíssimo nesse time do Arthur Jorge. E aí a gente vai ver se vai manter Gerson, Matheus Pereira, se o João Costa pode ganhar agora uma opção como titular, né, no lugar do Arroio, o Kaique Kenji, né, no lugar do Wesley, e o Lúcio Rodrigues, né, que também pode ser o atacante titular, se ele pensar no Caio Jorge, que é um cara que tem feito gols importantes em clássico, Caio Jorge. Então, ele estando preparado inteiro, é uma arma a mais para o Cruzeiro, pensando lá na Copa do Brasil. Alternativo pero no mucho, né? Se a gente olhar algumas peças aí, realmente, são peças titulares, Fabrício Bruno, o Gerson, tem uma coluna aqui, Matheus Pereira. Espinha dorsal. Exato, né? Você vai ver o Arroio ali na dúvida com o João Costa, mas é um cara importante também para o Cruzeiro. Enfim, você tem alguns nomes mais novos, entre aspas, mas que o Arthur Jorge, acho que muito pelo momento que ele acabou assumindo esse Cruzeiro, né, um momento ruim do time, e ele conseguiu implementar o estilo de jogo dele e principalmente fazer o Cruzeiro jogar bola, que era uma falta que o torcedor cruzeirense tinha no começo do ano. Como assim? O time sai
do 2025 fantástico que fez, vira 2026 só, entre aspas. Troca o técnico e parece que ele não joga mais bola. Só trocar o técnico é um impacto gigantesco. E foi um campeonato mineiro aos trancos e barrancos, Exato. Ali, mas depois uma lanterna de campeonato Exatamente. brasileiro, até a 8ª rodada. Exatamente. O Arthur Jorge, ele tem bons nomes à disposição dele, não é um elenco recheado como o do Flamengo. A gente debateu isso a semana inteira, né? Porque por conta do confronto na Libertadores. O Cruzeiro, ele é um bom time, mas o Flamengo tem um time melhor. Claro que a partir do momento que você tem um foco maior no jogo da semana que vem, no clássico contra o Atlético Mineiro, é natural e faz parte, eu tô com o Ramon 100%, que ele poupe alguns nomes. E muito provavelmente, né, vai trocar os considerados titulares absolutos no decorrer da partida contra o Flamengo, né? Até pensando no jogo da próxima semana. Acho que se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente for bem pouquinho mesmo, se a gente for para 2025, foi um Cruzeiro e Atlético que gerou a demissão do Cuca. Então a gente está falando de um jogo muito pesado. Um jogo decisivo de Copa do Brasil, ele tem um peso extra. Um clássico, ele tem um peso extra. Juntos os dois, é o que o Cruzeiro vai enfrentar na semana que vem. O Arthur Jorge falou na coletiva, né? Que agora o que resta para o Cruzeiro para tentar ser campeão é a Copa do Brasil e que ganha um peso. Ele fala isso. Claro. Então o Cruzeiro está seguindo o caminho, falando do Flamengo que está aparecendo aqui, que vai ser esse jogo do final de semana, para ter uma base, para daqui a alguns anos conseguir atingir esse nível de elenco muito forte como tem Flamengo e Palmeiras. Por que eu falei isso? Porque depois de uma eliminação e da maneira como foi, o Cruzeiro foi muito mal no primeiro tempo. Começa a ter uma questão, uma dúvida, né? Uma possível dúvida sobre o elenco, sobre o trabalho. Mas o trabalho está sendo muito bem feito. Eu trouxe aqui 71%. São 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas apenas no Brasileirão. Então, assim, é um trabalho que é embrionário ainda, porque é muito recente, mas já vem dando resultado. O Cruzeiro é o 5º colocado numa competição que ele pegou em último, com 8 rodadas na zona de rebaixamento. Porém, voltando ao clássico de terça-feira, eu tiraria praticamente o time inteiro, porque dá tempo do Cruzeiro recuperar. O Cruzeiro hoje não briga para ser campeão, para ser no brasileiro. Eu acho que o foco do Cruzeiro no brasileiro figurar entre o G4 para mais uma vez estar garantido na Libertadores. O Cruzeiro joga hoje contra o Flamengo. E o time do Cruzeiro, o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, deve jogar com o time reserva devido ao time ter o jogo da Copa do Brasil na próxima terça contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da competição. Se o time mineiro encarar o Flamengo com o time titular, será porque a equipe ocupa o 5º lugar da competição. O time do Cruzeiro deve jogar com a seguinte escalação: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Vidalba, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, Arroio, Kaique, Kenji e Lúcio Rodrigues. Torcida do Cruzeiro, essas foram as notícias de hoje do nosso Cabuloso. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Cruzeiro.